Olá, eu sou Rodrigo Fialho Borges, advogado do PG Law, e esse é o PG Talks. Eu estou aqui com o Gustavo, também advogado do PG Law. E aí, pessoal, tudo bom? Nesse episódio, a gente vai receber o conselheiro Vitor Oliveira Fernandes. O Vitor é conselheiro do Conselho Administrativo de Defesa Econômico, CAD, é mestre pela Universidade de Brasília e doutor pela Universidade de São Paulo. Ele publicou recentemente o livro que talvez é a maior referência sobre estudo de direito da concorrência das plataformas digitais. E é com ele que a gente vai conversar hoje. Oi, Vitor, tudo bem? Em primeiro lugar, queria te agradecer enormemente. Eu sei que seu tempo está escasso aí no CAD. É uma honra para a gente aqui do PG Talks ter esse contato com você, tanto pelo livro, que é, para mim, realmente, depois de ler, eu acho que eu posso dizer que é uma das maiores referências aí que a gente tem no Brasil sobre plataformas e direito à concorrência. E é uma honra também porque não é todo dia que a gente consegue falar com o conselheiro do CAD. Então, obrigado mesmo pelo seu tempo, Vitor. Oi, Rodrigo, tudo bem? Eu que quero agradecer aí pela oportunidade de estar participando aqui do PG Talks. É uma honra para mim e agradecer aí pelos elogios ao livro. Tenho certeza que ainda vai vir muita crítica aí pelo caminho ao longo do tempo que o livro for amadurecendo. Mas agradeço aí pela oportunidade de estar aqui e de falar sobre esse tema que é tão caro para mim, que é a discussão sobre economia digital e plataformas digitais. Então, queria agradecer aí mais uma vez pelo convite e dizer que é um prazer estar aqui com vocês. Imagina, o prazer é nosso, Vitor. Eu já queria começar com a nossa primeira pergunta aqui, mas basicamente eu dou um contexto, né, sobre o nosso podcast. Então, o nosso público-alvo é principalmente profissionais no início de suas carreiras que podem aprender com a gente aqui, com a nossa discussão. Então, para iniciar a nossa conversa, eu queria começar te perguntando de onde surgiu o seu interesse pelo direito da concorrência. Ô, Rodrigo, obrigado pela pergunta. Bom, eu estudei, fiz graduação aqui na Universidade de Brasília, né? E a Universidade de Brasília é uma universidade em que a gente lida muito com essas matérias de regulação e concorrência. E o interesse na área me surgiu ainda durante a graduação. Eu fui aluno de professores que tinham muito interesse por essas matérias, fui aluno da professora Ana Frazão, aluno do professor Marciório, também tive contato com o professor Paulo Bournier, na época, que era conselheiro do CAD. Então, de alguma forma, o interesse surgiu ali mesmo nos bancos da faculdade, né? E a partir desse momento, eu comecei a estudar mais a área, né? Desde do meu trabalho de conclusão de curso, ainda na graduação, já era sobre o direito da concorrência, né? E depois, quando eu sou servidor de uma agência reguladora federal, né? Sou servidor da Anatel, e lá também o tema da concorrência sempre aparecia muito no meu dia a dia, e isso também levou a eu ter um interesse de continuar os estudos nessa área. Mas acho que, sem dúvida, o interesse se deu por conta de professores maravilhosos que eu tive nesse assunto, né? Eu acho que os professores têm esse poder, né, de iluminar a vida dos alunos, né, e estimular eles a, a explorar esses caminhos, né, e comigo não foi diferente, assim. Então por isso eu tenho um carinho muito grande por esses professores que eu tive na UNB, né, e que me estimularam tanto a pensar sobre esse assunto. Muito legal, Vitor. Eu também, meu interesse pelo direito à concorrência começou com os meus professores também. Eu acho que a gente é parecido aí nesse sentido. Mas, ô, Vitor, eu queria te perguntar como que você enxerga o papel do direito da concorrência em lidar com inovações tecnológicas e com as plataformas digitais. Como que você enxerga isso? Bom, Rodrigo, a gente tem acompanhado bastante aí nos últimos 5 anos, talvez, um movimento de grande preocupação das autoridades de concorrência ao redor do mundo com os novos desafios aí trazidos pela economia digital. E a gente teve um primeiro ciclo de estudos aí, de artigos, né, em matéria de direito da concorrência, muito focado nas repercussões concorrenciais desses fenômenos, sobretudo o fenômeno de Big Data, né? E aí a gente teve, principalmente nos últimos, principalmente ali em 2016, né, 2015, né, Big Data acho que
se tornou o grande tema, né, de direito da concorrência, né? A gente teve ali alguns estudos muito importantes, né, a publicação daquele livro, um livro do professor Ariel Strack, do professor Maurício Stuck sobre o assunto, né, e isso, de certo modo, foi despertando aí muito interesse, né, por parte dos acadêmicos, né, de todo mundo que estuda o direito da concorrência. Em um segundo momento, a gente vê até um fenômeno até maior de as próprias autoridades, né, de defesa da concorrência elaborando relatórios, né, e também alguns grupos da sociedade civil participando dessas discussões e todo mundo ali apontando uma grande preocupação com o fato de que talvez a nossa metodologia antitruste tradicional não tivesse suficientemente adequada para lidar com as características de alguns mercados digitais, né? Sobretudo características como a presença de efeitos de rede, né? A presença de ofertas de serviços que não são baseadas em preço, né? Serviços de preço zero, economias de escala e de escopo baseadas no uso de dados, né? Em alguns mercados uma tendência de concorrência pelo mercado e não no próprio mercado. Então todas essas características foram levando a gente a ter uma preocupação cada vez mais acentuada com o direito da concorrência naquilo que é aplicado às plataformas digitais, né? A gente teve aí esses relatórios, né, como o relatório do Stiglitz Center, né, o relatório de especialistas na Comissão Europeia, vários outros relatórios que são menos citados, mas não menos importantes, como o próprio relatório da CMA, que é a autoridade do Reino Unido, um relatório também muito importante sobre anúncios da autoridade australiana, né, e todos esses relatórios levantando aí essas preocupações em relação aos mercados digitais. Eu acho que hoje a gente vive no direito da concorrência um momento de encruzilhada, né, um momento em que a gente vai ter que ser chamado a fazer algumas escolhas sobre a forma como a gente deve instrumentalizar o direito da concorrência para lidar com esses desafios, né? Da forma como eu vejo hoje, talvez a gente tenha aí no mundo três caminhos a seguir, né? Se a gente parasse para pensar em três portas, né, que estão colocadas aí à disposição das autoridades, né? Acho que talvez uma primeira porta seja uma porta um pouco mais tradicional, de não entender que os mercados digitais exigem algum tipo de adaptação por parte das autoridades antitruste, né? Principalmente nos Estados Unidos, isso tem sido um pouco defendido por parte de autores e de pesquisadores que têm um perfil mais conservador, né? Que seria o que alguns chamam de neo-Chicago, né? Ou novos autores da escola de Chicago, que enxergam esse fenômeno das plataformas digitais de uma maneira muito conservadora, né? Entendendo que eventualmente a gente está passando por um ciclo de dominação de poder econômico e que no futuro uma nova onda de agentes dominantes vai vir, né? Essa ideia de que a concorrência se desenvolve em ciclos, né, de disputas pelo mercado, né, e no futuro possivelmente a gente vai ter um novo Google, né, um novo Meta, enfim, de modo que lidar com esses monopólios agora não seria um problema. Existe uma segunda porta, que talvez esteja no outro extremo, que é uma porta que vê que o poder econômico das grandes plataformas, das big techs, impõe desafios não só em termos de bem-estar do consumidor, né, mas impõe desafios até mesmo para a estruturação da democracia nos países, né, e nessa porta, nessa segunda porta, a gente teria talvez aí um repensar do antitruste, entendendo que o antitruste deve servir para combater alguns problemas que não se restringem à ideia tradicional da escola de Chicago de problemas econômicos, né, de questões meramente econômicas, né. Então a gente tem todo esse debate envolvido, por exemplo, no fato de que o direito da concorrência, né, isso tem sido muito discutido nos Estados Unidos hoje, sobretudo a partir dos neobrandesianos, né, a ideia de que o direito da concorrência ele deve recuperar aquelas origens, né, lá do começo do século XX, de lidar com o poder econômico como uma preocupação à democracia, né, e isso envolve eventualmente repensar o
papel que o direito da concorrência tem, até mesmo em temas como sustentabilidade, relações de emprego, e se tentar, de alguma forma, manter os mercados desconcentrados, entendendo que isso vai ser melhor para a sociedade como um todo. Né? E há talvez aí uma terceira porta, né, que seja uma terceira porta pelo fato de as duas primeiras portas estarem tão polarizadas, né, e estarem tão em evidência, né, se degladiarem tanto, talvez essa terceira porta ela ainda seja pouco conhecida da gente que atua na área, mas eu talvez tentaria me colocar de alguma forma mais próximo dessa terceira porta, que é pensar o direito da concorrência a partir do paradigma tradicional de consumer welfare, mas entendendo que de fato a gente precisa evoluir no sentido de reconhecer que existem teorias econômicas mais recentes e mais adequadas para lidar com o problema do poder econômico nos mercados digitais. Se a gente pensar, por exemplo, hoje em dia no debate que existe nos Estados Unidos, né, essas três portas, né, você teria numa primeira porta de perfis mais conservadores, autores mais vinculados ali à estrutura do pensamento da Escola de Chicago, nessa segunda porta que a gente mencionava, autores como a própria Lina Khan, o Tim Wu, né, que são mais ligados a uma corrente neobrandesiana, e na terceira porta a gente teria um rol também muito significativo de advogados, economistas, né, que acham que o direito da concorrência de fato precisa de uma dose de adrenalina, né? Só que essa dose de adrenalina ela pode ser buscada por meio da atualização da teoria econômica e na aplicação dela a casos concretos, né? Então a gente teria nessa terceira porta aí, eventualmente autores como Jonathan Baker, o próprio Herbert Hovenkamp, né, o Carl Shapiro, enfim, autores muito conhecidos aí do direito norte-americano. E eu realmente acho, né, e aí dando essa volta inteira para responder uma pergunta, mas eu realmente acho que mesmo dentro do que a gente tem hoje como um critério de consumer welfare, a gente consegue, de alguma forma, endereçar preocupações relacionadas ao abuso de posição dominante em mercados digitais, enxergando que esse critério, né, ele não serve apenas para relações baseadas em preço, né? Eu acho que a moldura de trucha ela pode muito bem servir para lidar, para aprender danos ao consumidor na forma de redução de qualidade, redução de inovação, redução de escolhas, né? Eu acho que todos esses, vamos dizer assim, essas dimensões da concorrência, elas podem sim ser internalizadas dentro de uma perspectiva de atuação de trucha focada no bem-estar do consumidor. Agora, é claro que para isso a gente vai ter que, de alguma forma, fazer uma releitura de algumas presunções econômicas, de algumas teorias econômicas da Escola de Chicago, que talvez tenham se mostrado excessivamente benignas ou excessivamente ingênuas, né? Então essa é um pouco aí a ideia que eu mais ou menos acredito, né, que é possível dentro dessa terceira porta, né? E é isso que eu tento um pouco defender também no meu livro, focado principalmente no debate de inovação, né? Olha, como aqui a gente pode ter uma preocupação com a inovação, olhando isso a partir das doutrinas, dos critérios jurídicos que a gente tem dentro do próprio direito da concorrência. Nossa, muito legal, Victor. Muito obrigado por essa explicação tão densa e sólida, e acho que nessas horas, assim, a gente estar conversando com uma pessoa que alia conhecimento teórico muito aprofundado com agora essa prática no setor, acho que realmente aparece e dá essa visão mais completa, esse panorama mais completo do cenário para a gente. E agora acho que a gente queria te perguntar e ouvir de você como você enxerga hoje, pensando em todas as frentes aí do sistema brasileiro de defesa da concorrência, quais seriam então os principais desafios que a gente tem para realizar essas mudanças que você trouxe, para lidar aí com as plataformas digitais? Obrigado, Gustavo. Obrigado pelos cumprimentos e pelos elogios. Eu acho, assim, Gustavo, que a gente tem alguns desafios particulares para a atuação do nosso sistema de defesa da concorrência,
que são desafios que estão muito relacionados à compreensão do funcionamento desses mercados. A gente tem, dentro do direito da concorrência, é claro, uma série de metodologias tradicionais que a gente usualmente utiliza, né, para análise tanto de condutas quanto de atos de concentração, que a gente adota, por exemplo, metodologias como o teste do monopolista hipotético, metodologias de definição de mercado relevante baseadas em preço. A gente, no caso de fusões, por exemplo, né, muitas vezes ainda no debate de mercados relevantes, a gente utiliza testes econômicos, como teste de correlação de preço. A gente ainda também, no âmbito de fusões, né, realiza muitas simulações, né, como testes como GUP, CPPI, né, que a gente pode utilizar para tentar antecipar os efeitos unilaterais de uma fusão. E de certa maneira, todo esse instrumental, né, ele é muito baseado na dimensão preço. E um desafio que se coloca não só ao CAD, né, mas a todas as autoridades antitruste, quando a gente está lidando com mercados digitais, é como adaptar essas metodologias para uma realidade de mercados que funcionam com preço zero e que eventualmente tem uma lógica de concorrência focada em outros parâmetros, né, como eu falei, parâmetros relacionados à qualidade, inovação e escolhas, né. Eu acho que, por outro lado, né, ainda, e esse é como eu disse, né, esse é um desafio que está posto a todas as autoridades que estão lidando com esses assuntos, mas do ponto de vista do CAD, especificamente, do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, a gente tem uma grande vantagem, que é o fato de a gente ter uma lei que é muito moderna, é uma lei, a 12.529, é uma lei, de fato, que traz uma moldura quadro, que dá uma certa flexibilidade muito interessante para a gente lidar com mercados que possuem essas características mais específicas. Então, eu acho que a modernidade da nossa lei de defesa da concorrência é algo que, de fato, precisa ser levado em consideração como um aspecto positivo. E um outro aspecto também muito positivo é a própria maturidade institucional do CAD, né? Eu acho que o CAD adquiriu, sobretudo nesses 10 anos aí, após a nova lei, uma maturidade institucional muito, muito relevante, né? Um corpo técnico muito preparado, né? Com também momentos muito, muito oportunos aí de reconhecimento internacional, de diálogo com autoridades estrangeiras. Então, eu acho que, de alguma forma, né, os desafios que existem hoje, eles são desafios que estão postos ao mundo inteiro, mas eu vejo que o sistema brasileiro e o CAD estão de certo modo, numa posição privilegiada por contar com uma lei tão moderna e com uma autoridade antitruste tão amadurecida, né, e que já se coloca aí como uma das principais autoridades antitruste no mundo. Bom, Vitor, acho que você já então começou a trazer esse tema sobre como a nossa lei da concorrência se situa e como ela é avançada para lidar com algumas questões bem contemporâneas em torno do direito da concorrência. E isso tem muito a ver com a próxima pergunta que a gente queria te fazer, então eu já vou aproveitar esse gancho para te perguntar como você vê essas iniciativas legislativas e regulatórias internacionais sobre plataformas digitais, e se você entende que o Brasil pode se alimentar de algumas delas, ou se no momento a gente já tem o aparato regulatório legislativo bem posicionado para tratar desses problemas hoje no Brasil. Obrigado, Gustavo. Bom, acho que esse realmente é o tema do momento aí, né? E está todo mundo quebrando a cabeça sobre esse assunto. Eu acho que antes de entrar muito na discussão sobre as iniciativas regulatórias em si, é importante compreender o que está por trás desse movimento. Eu vejo de forma muito clara que por trás desse movimento existe um processo de desencantamento com o direito antitruste tal qual ele existe hoje. E isso se deve a várias razões, mas se a gente olhar tanto os relatórios que têm saído nos Estados Unidos, né, quanto na União Europeia, todos eles trazem um pouco esse diagnóstico de desencantamento, né, tanto
Se a gente olhar para o relatório da comissão bipartidária, né, que foi instalada na Câmara dos Deputados lá nos Estados Unidos, né, o relatório final traz esse tipo de discussão, assim como o relatório dos especialistas da Comissão Europeia e também o relatório lá, o Furman Report, né, que é do Reino Unido, né, todos eles estão mirando um pouco nesses problemas do direito da concorrência. E há talvez aí 3 grandes problemas, né, que são trazidos, né. O primeiro é as limitações, né, das metodologias antitruste focadas em preço. No caso específico da União Europeia, há também uma crítica ao padrão de bem-estar do consumidor, porque na União Europeia se entende, né, que há uma preocupação maior com outras finalidades, né, como a perspectiva de fairness, né, ou justiça nos mercados, a perspectiva de contestabilidade. Existe também aí uma grande preocupação, né, com a morosidade e o tempo de intervenção antitruste nesses mercados, dado que as investigações antitruste elas são, né, por definição, mais longas, mais morosas, e na maioria das vezes elas também são baseadas, né, sobretudo em casos de condutas unilaterais, em estándares de prova que são mais difíceis, né, de serem preenchidos. E isso gera também uma dificuldade adicional às autoridades. E por fim tem um terceiro foco de críticas, né, à moldura antitruste, e esse talvez seja o foco mais relevante de todos, que é uma preocupação com os limites dos remédios antitruste. A gente tem, principalmente em casos de condutas unilaterais, sempre um desafio que é determinar qual que é a forma de você cessar aquela conduta que foi considerada anticompetitiva, né? Qual que é o problema mesmo que você deve consertar, né? E aí até o professor Pablo Colombo, né? Ele tem um texto em que ele fala que os problemas de abuso em mercados tradicionais é a forma como você vende alguma coisa, e nos mercados digitais é a forma como você cria alguma coisa, ou a forma como você desenha um próprio produto ou serviço. Então, se a gente pensar em casos, por exemplo, como o caso do Google Shopping, né, que foi condenado pela Comissão Europeia em 2017, desde 2017 a gente tem uma discussão sobre qual remédio deve ser adotado, né, e como monitorar um eventual cumprimento de não discriminação em um mercado tão complexo, que é um mercado de ferramenta de busca, que é baseado no funcionamento de um algoritmo, né? Então, de certa maneira, como lidar, né, com um remédio antitruste quando a gente está falando de um mercado tão sofisticado. E todos esses focos, né, de diagnósticos, eles levam a alternativas, né, a se pensar alternativas, seja para reforçar, seja para substituir o sistema antitruste. Da forma como eu vejo hoje, eu acho que todas essas críticas elas devem ser levadas, né, a sério pelas autoridades antitruste, para que a gente possa, de alguma forma, dar respostas, né, aos desafios que os mercados digitais nos colocam. Então, eu acho que é preciso que haja no antitruste alguma forma de reação de dentro para fora, né, ou seja, dentro da própria lógica antitruste, a gente pensar em respostas para esses desafios que estão sendo colocados, e esses diagnósticos eu acho que eles precisam ser pensados de forma muito séria. Por outro lado, e aí quando a gente fala das medidas, né, das iniciativas regulatórias, é importante a gente ter em vista que no mundo esse fenômeno de regulação ele está tomando em cada país, em cada jurisdição, uma feição típica de cada lugar, e é importante a gente entender que não existe uma solução única, né, uma solução one fits all, quando a gente está falando em termos de iniciativas regulatórias. O que para mim fica muito evidente é que a gente tem alguns espectros de escolha que estão aparecendo, né, nessas leis sobre estratégias regulatórias, né? Lá no campo de teorias da regulação, a gente discute muito, né, esse debate de estratégias de regulação, né? Qual que é a melhor forma de regular um determinado comportamento, né? E aí tem toda essa discussão de regulação de comando e controle, regulação responsiva, né? Regulação smart regulation, né? Regulação inteligente, né? Por aí vai, esse é um campo
muito longo. Mas se a gente olhar para as leis que estão aparecendo no mundo, talvez exista num extremo leis que são baseadas em conceitos de regulação baseada em regras, né? Rule-based, né? Regulation, né? Esse conceito de regulação baseada em regras é um conceito muito típico do que a gente vê hoje, por exemplo, no Brasil, nos setores regulados tradicionais, né? Telecomunicações, energia elétrica e por aí vai. Se a gente olhar, por exemplo, para o Digital Markets Act, ele talvez seja, de todas as leis que estão sendo vistas aí no mundo, o projeto de lei, na verdade a lei, né, já foi aprovada pelo Parlamento Europeu agora em julho, mas essa é uma lei que está talvez no extremo de um regime rule-based, né? Assim, a gente tem ali uma lei que trabalha com o conceito de regulação assimétrica, ou seja, define um conjunto de agentes que vai ser endereçado àquela carga regulatória. Esse conjunto de agentes são chamados gatekeepers, né? E a gente tem, em relação a esses gatekeepers, um conjunto de obrigações. Se a gente parar para pensar, né, essa forma de pensar a regulação, de novo, ela não é estranha ao que a gente já tem, por exemplo, no setor de telecomunicações. Né? No setor de telecomunicações a gente tem toda uma regulação pensada, né, no Plano Geral de Metas de Competição da Anatel, por exemplo, para agentes que detêm a posição de poder de mercado significativo, né, o chamado PMS. E para aqueles agentes há uma carga regulatória. Só que o que é interessante notar é que, por exemplo, no Digital Markets Act, as obrigações regulatórias, né, e aí é importante também compreender o processo legislativo e todas as emendas, todas as alterações que aconteceram ao longo disso. Porque o Digital Markets Act ele tem o conceito de gatekeeper, e na versão final do texto que foi aprovada, o conceito de gatekeeper ele não pode ser refutado com base em considerações qualitativas. Então a gente já tem aqui um primeiro distanciamento importante do Digital Markets Act do regime do direito da concorrência, porque no direito da concorrência a gente trabalha com o conceito de posição dominante. Posição dominante é uma situação de fato, né, a capacidade de influenciar unilateral ou coordenadamente as condições de mercado. Na versão final do Digital Markets Act, por exemplo, você só pode refutar o seu enquadramento como gatekeeper com base em critérios quantitativos, né? Sobretudo critérios de quantidade de usuários e o seu valor de faturamento nos 3 anos anteriores. Então a gente já tem aqui, de novo, um claro ponto de distanciamento do regime concorrencial. Além disso, as obrigações que estão previstas no artigo 5º e no artigo 6º, elas são obrigações que se aproximam ao que a gente no direito da concorrência conhece, por exemplo, como regras per se. Isso porque, na versão final que foi aprovada do Digital Markets Act, lá se diz que não aceita justificativa por descumprimento das obrigações, seja baseadas em justificativas racionais, seja baseado na ideia de eficiência econômica. Então, você não tem prova de eficiência, você não tem justificativa baseada em eficiência no regime do DMA, né? Sendo, na verdade, bastante rigoroso, tem 2 listas de obrigações no DMA, a do artigo 5º e a do artigo 6º. A do artigo 5º, sem dúvida, são obrigações de proibição absoluta. A do artigo 6º, eles dizem que são obrigações que ainda vão ser especificadas posteriormente com base em um procedimento de diálogo com as empresas. Mas isso tudo para dizer, o Digital Markets Act ele se coloca como um regime de regulação que está muito baseado na lógica de comando e controle, né, e na lógica de uma estratégia de regra de proibição per se. Se a gente olhar para o outro lado, por exemplo, para o projeto de regulação de mercados digitais do Reino Unido, né, lá se criou já a Digital Markets Unity, né, e a proposta de lei para dar alguns poderes especiais para essa Digital Markets Unity, a gente vai ver algumas semelhanças, mas algumas diferenças muito significativas em relação a esses 2 regimes. Na proposta do Reino Unido, por exemplo, eles não chamam esses agentes de gatekeeper, eles chamam de detentores de posição estratégica, de status de mercado estratégico. Só que na regulação do Reino Unido, o que você vai ter é um conjunto de proibições baseadas na lei, que são proibições principiológicas. E a partir dessas proibições principiológicas, a Digital Markets Unity ela vai
fazer determinações e proibições em concreto. Então aí você já tem um sistema de 2 níveis. Só que esse sistema de 2 níveis, de novo, ele tem uma flexibilidade maior, porque essas proibições elas estão sendo pensadas do ponto de vista principiológico. Então, eventualmente, elas estão sujeitas, elas estão abertas a defesas baseadas na lógica de eficiência ou, eventualmente, uma lógica de racionalidade econômica. Né? E se a gente pegar, né, por outro lado, né, talvez aí num outro extremo, e olhar para a lei nova, né, para a lei que foi acrescida lá no artigo 19A da Lei de Defesa da Concorrência alemã, a gente tem ali um regime que, na verdade, ele é quase que um regime antitruste com algumas novas ferramentas, né? Então, ali, de novo, no DMA você tem o conceito de gatekeeper, na regulação britânica, o conceito de posição estratégica de mercado, status estratégico de mercado, e lá na lei alemã você tem um outro conceito, que é um conceito de poder econômico across, né, entre vários mercados, né? E aí, veja que coisa interessante, né? Lá no que foi feito na Alemanha, se dotou a autoridade, né, o Bundeskartellamt, de vários poderes, e o Bundeskartellamt ele abre uma investigação contra a empresa para, no âmbito dessa investigação, e aí tem contraditório para a defesa, ao final dessa investigação se chegar à conclusão sobre se aquela empresa tem ou não uma especial posição de mercado entre vários mercados, né, ou uma posição de dominância entre vários mercados. Então, é diferente do Digital Markets Act, porque não é um critério objetivo que está na lei que caracteriza você como um gatekeeper. É diferente também do que está acontecendo no Reino Unido. E, por outro lado, também é diferente do que a gente tem hoje, porque ali você abre uma investigação contra a empresa, né? Por exemplo, o Bundeskartellamt já abriu essa investigação contra a Apple, contra o Facebook e tal. E aí você entra dentro da empresa e tenta entender, né, tudo que ela faz ali, né, o que acontece. E depois que você, né, dá essa atribuição para a empresa, tem uma série de medidas que o Bundeskartellamt pode adotar a título de proibição, né, e título de recomendações e recomendações, claro, compulsórias, né, e medidas que vão ser adotadas. Então, assim, fazendo essa volta toda para dizer que eu acho que é mais importante do que discutir se a gente precisa de uma iniciativa regulatória é entender quais são os trade-offs que estão envolvidos nesses diversos modelos de regulação. Da forma como me parece hoje, existe um trade-off claro entre, de um lado, você adotar um regime baseado em regras, como o Digital Markets Act, numa ponta, e a lei alemã na outra, talvez, que é o seguinte, né? Um regime baseado em regras, ele vai ter uma velocidade de intervenção muito mais rápida e vai ter um grau de conformação, né, e de enforcement que é muito mais efetivo do que a lógica antitruste. Agora, por outro lado, né, o regime antitruste tradicional, baseado numa análise de efeitos e baseado em proibições principiológicas, ele tem a grande virtude, né, de assegurar situações que geram eficiência econômica, né, e de alguma forma se mostrar maleável a esse tipo de situação. Então aqui a gente tem talvez um trade-off entre eficácia da intervenção de um lado e do outro lado a precisão, né, talvez, dessa intervenção. E esse é um trade-off que a gente precisa pensar, né, precisa pensar um pouco melhor. De todo modo, independente de qualquer alteração legislativa, me parece que, de novo, voltando àquela ideia da lei brasileira ser muito moderna, se a gente parar para olhar, né, a lei brasileira ela tem algumas figuras muito interessantes, né, inclusive o CAD tem feito bastante uso de uma delas, que é a ideia de interim measures, né, de medidas preventivas, né, inclusive, por exemplo, lá na lei, no projeto de lei que está sendo discutido na Inglaterra, uma das propostas é dar para a Digital Markets Unit, que fica dentro da CMA,
um poder de adotar a medida preventiva, né, que é um poder que eles não têm hoje, né, o CAD já tem. E medida preventiva, por que é importante? Porque ela ataca um daqueles problemas, né, um daqueles diagnósticos de desencantamento, que é a ideia de morosidade das investigações. Então, essa, por exemplo, é uma medida que o CAD tem utilizado, né, e que faz sentido utilizar. Então, eu acho que, de alguma forma, né, esse debate ele vai envolver a gente entender qual a estratégia que a gente quer adotar para essas plataformas e quais são, né, os custos e as oportunidades de cada um desses modelos de regulação. Pelo menos é assim como eu tenho visto hoje, de modo que eu acho que é muito difícil a gente se antecipar a um debate sobre se é bom ou não, porque primeiro a gente precisa compreender as diferenças, né, que estão envolvidas aí em todos esses temas. Obrigado, Vitor. Eu acho que essa última resposta sua foi tão profunda e me fez refletir sobre várias questões aqui que eu gostaria de continuar conversando com você por mais algumas horas, mas tanto você quanto o nosso PG Talks tem algumas limitações de tempo aqui. Acho que a gente poderia se encontrar em outros fóruns aí para debater. Esse tema é muito instigante, né? Plataformas digitais, tratamento de dúvida. é tudo muito novo. Mas eu queria já, como a gente tem a nossa limitação de tempo, partir aqui para os agradecimentos finais. Então, Vitor, obrigado mesmo. Acho que nossos ouvintes vão ficar empolgados em saber que a gente conseguiu conversar com você, que a gente teve essa contribuição tão profunda. Queria te parabenizar pela posse no CAD também, né? E desejar que você tenha um sucesso muito grande na sua gestão, no seu mandato. E parabenizar pelo livro também, que eu aproveito aqui para mostrar para os nossos ouvintes. O livro realmente me encantou, e para quem quiser se aprofundar nessas discussões que o Vitor trouxe aqui, eu recomendaria fortemente ler o livro, que é muito interessante. Então, obrigado mesmo, Vitor, pelo seu tempo. Espero te encontrar em outros fóruns. Eu que agradeço, Rodrigo, foi um prazer estar com vocês. Também espero encontrar vocês aí em outros fóruns e poder dialogar mais sobre esses assuntos. E parabenizar também o PG Talks aí pela essa iniciativa, né, de tentar trazer, né, essas discussões, torná-las cada vez mais acessíveis, né, numa plataforma que seja aprazível aí para todo mundo que quer utilizar. Acho que esse tipo de iniciativa contribui muito, né, para a cultura de defesa da concorrência e para ajudar, né, o CAD, para ajudar as pessoas da área a semear e a difundir esses debates que hoje acabam ficando aí tão restritos a um grupo de especialistas. Então, parabenizar aí pela iniciativa e dizer que foi um prazer participar aqui com vocês. Obrigado. Muito obrigado, Vitor. Foi uma honra falar com você e a gente sai aqui super instigado para continuar pensando nessas questões e continuar nossos diálogos em outros meios. Se você gostou do episódio e tem mais dúvidas sobre esse tema tão instigante, não deixe de entrar em contato conosco via e-mail no info@pg.lo e nas nossas redes sociais você nos encontra como PGLO, PGLAW, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, no YouTube e nas melhores plataformas de áudio. Então, muito obrigado e até a próxima semana.